Quero aqui nesse vídeo contar um pouco, né? Um pouco do testemunho da minha vida. Eu nasci, né? Me criei, como muitos falam, né? Na igreja. Minha mãe criou a gente, nós somos 7 irmãos, criou nós todos indo para a igreja. A gente participava de escola dominical, tudo mais. Nasci no interior do Piauí. E aos meus 20 anos, eu já era batizada, eu me batizei nas águas com 13 anos de idade. Eu vim morar aqui em Petrolina por intermédio de uma pessoa que é também piauiense, trouxe a gente para trabalhar aqui nessa cidade. Eu, aos meus 22 anos, eu conheci o meu ex-marido, pai do meu filho. Hoje o meu filho está com 18 anos, né? Eu comecei a conversar com aquele rapaz quando ele começou a frequentar a igreja Assembleia de Deus, que a gente congregava, Missão Pernambuco. E eu fiquei sabendo da história daquele rapaz, conforme ele me contou, que já tinha sido casado com uma moça e viveu apenas 8 meses com essa moça, mas como ele contou uma história que não foi por conta dele que o relacionamento não deu certo, eu acabei acreditando. Ou fingi que acreditei, né, na história dele, porque quando a gente tá na cegueira espiritual, não está enxergando pelos olhos da fé, é aí que acontecem as coisas, porque a gente erra, né? Erra muito, paga o preço, e um preço muito caro. Eu comecei a namorar aquele rapaz e de imediato a reação que a minha irmã era muito unida comigo, ela teve uma reação de não aceitar aquele rapaz, ou não aceitar nosso namoro, não gostar daquele rapaz. É como se ela visse já algo estranho naquele rapaz. Mas eu continuei insistindo, né? Insistindo. Até que um dia chegou uma irmã que conhecia a história dele e tudo que aconteceu e falou que aquele namoro não era da vontade de Deus. Eu fiquei muito chateada com a irmã. Eu falei que ela estava blefando, que ela não estava correta, que ele era um bom rapaz e que eu ia se casar com ele. A gente não continuou namorando, só que de imediato eu percebi que ele foi me distanciando do jovem. A primeira coisa que ele fez, me distanciando das minhas amizades com o jovem, com a liderança do jovem. Mas eu continuei namorando com aquele rapaz porque eu queria me casar com ele. E aí a gente ficou noivo. Minha irmã continuava com aquilo, que não gostava dele, e eu dizia que era uma implicância dela com ele. Nessas alturas já tinha outras irmãs que mudavam comigo, com a gente também. Eu peguei, me casei com esse rapaz. No dia, para vocês verem, gente, jovem que quer se casar, não é só olhar que está na igreja. Tudo bem que é um dos aspectos que você tem que ver, mas nem sempre quem está com a Bíblia debaixo do braço significa que ele é crente, que ele é servo do Senhor verdadeiramente. No dia que a gente se casou, aquele homem mostrou quem ele era. Quando a gente chegou na nossa casa, de imediato aquele homem disse isso para mim com todas as palavras, que não queria minha família visitando a nossa casa. Eu achei aquilo tão estranho, eu levei um susto, eu comecei a pensar horrores, eu falei o que eu fiz da minha vida.
Aquele homem cada dia mais foi ficando possessivo, ciumento. Aquele homem, uma das coisas também que ele fez, ele me tirou do meu emprego. Ele falou que não precisava eu trabalhar e eu pedi conta. E aí eu passei a depender daquele homem. Ele, comerciante, vivia do seu dinheiro próprio, trabalhava para ele mesmo. E eu comecei a depender daquele homem, e aí foi que eu fui se dando conta do que eu tinha feito da minha vida, porque eu precisava de um dinheiro para ir à cidade, ele não me dava. Eu precisava fazer qualquer coisa, ele não me dava. Ele foi me privando de tudo, tudo, tudo da minha família. Eu não podia ter contato com a minha família, eu não podia ter contato com a família dele. Ele tipo que me quis me isolar do mundo. Como eu sou muito teimosa, quando ele saía para trabalhar, eu pegava essa altura, minha mãe já estava morando com a gente aqui em Petrolina, com as outras irmãs. Eu ia visitar minha mãe. Quando eu chegava, era aquele horror. Eu tinha que passar por aquela humilhação. Aquele homem me chamava de vagabunda, falava que eu estava indo para a rua arrumar macho, que aquele que eu estava, eu não tinha o que fazer, que eu deixava a casa e ia para a casa da minha mãe. Só que eu sempre deixava a comida dele pronta, ou muitas vezes não demorava muito, justamente por conta de saber que a reação dele não ia ser das melhores. Cada dia que passava, aquele homem ficava totalmente, né, transtornado. Eu não podia falar com um vizinho, eu não podia falar com uma vizinha. Se eu pelo menos desse bom dia, ele já me repreendia, ele já falava horrores e a gente brigava constantemente por conta disso. Eu, muito doida, não satisfeita com o que eu já tinha feito, eu engravidei. Eu fiquei grávida daquele homem, do meu filho, que hoje tem 17 anos, vai fazer 18. Quando eu engravidei daquele homem, a situação que estava ruim se tornou pior. Aquele homem me humilhava, aquele homem me maltratava. Eu precisava ir no médico, aquele homem não me dava nem o dinheiro da passagem, não me levava porque ele tinha transporte. E quando era realmente necessário, eu tinha que recorrer à minha família. A minha família que dava o dinheiro da passagem, muitas vezes do médico. E aí os dias foi passando. Aquele homem, um dia, eu me lembro que eu com barrigão, lá já tinha o que, uns 8 meses, eu vi um dia à noite, eu estava deitada, né? E um gato me assustou. Um gato entrou pela porta e aquele homem deu risada. Eu chorei daquele susto, né? Tive aquele susto, aquele homem ria da minha cara. Então, assim, cada vez mais aquele homem se tornava uma pessoa fria, totalmente fria, uma pessoa assim que a gente não sabe, eu não sei até hoje, eu digo para vocês, eu não sei realmente explicar o tamanho da frieza daquele homem. Aquilo me encheu de frustrações, traumas, feridas muito grandes. E eu me lembro que uma vez a gente discutiu porque o meu filho estava perto de nascer, não tinha enxoval, ele não ligava e minha mãe começou a providenciar
o enxoval, e ele dizia que não era para me pegar nada da minha família, que ele ia comprar, só que os dias iam passando, estava chegando o dia de ter o meu filho, mas esse enxoval não chegava. E eu me lembro que uma vez a gente discutiu muito feio e ele desejou com todas as palavras: tomara que você e essa criança morra. Tomara que você não escape no seu parto com esse menino. E ali eu via, sabe, nos olhos daquele homem tanta frieza. Só que eu, muito durona, eu me tornava mais durona ainda e cheia de traumas, frustrações. E eu falava assim: Jesus, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida para eu estar nessa situação hoje? Grávida, desempregada, com um homem, vivendo com um homem dessa forma. Tudo isso, o preço da desobediência, porque eu não ouvi a voz de Deus. Deus usou a serva do Senhor para me alertar, para dizer que ele não seria o homem ideal para minha vida, que ele não seria o esposo ideal para minha vida. Eu desobedeci, casei e ainda engravidei. Graças a Deus que o meu filho hoje é uma bênção na minha vida, mas só Deus sabe o deserto que eu vivi. Chegando-se próximo a o meu parto, aquele homem, ele me deixava sozinha. Chegava meia-noite e não dava importância para mim. Minha mãe vendo tudo aquilo, minha mãe pegou, me tirou de dentro da casa dele e levou para ela cuidar. Aquele homem se revoltou muito com minha mãe, ficou muito irado, espraguejou a minha mãe e disse um monte. Eu me lembro que quando eu fui ter o meu filho, né? Eu fui ter o meu filho em um hospital, estava cheio, fui transferida para Juazeiro, o hospital de Petrolina estava cheio, fui transferida para Juazeiro. E lá, quem me atendeu foi um médico. E eu estava com muita dor mesmo. Eu me lembro que eu gritava muito. Aquele homem, eu pensava: Jesus, eu estou aqui só, porque lá não podia ficar acompanhante. E também aquele homem não procurava mais saber como era que eu estava, não fazia uma ligação, não perguntava nada. E ali, eu me lembro que aquele médico, ele soltou uma palavra, o diabo usou a boca daquele médico, as mesmas palavras que o diabo estava usando o meu ex-marido para falar, usou aquela pessoa para falar também, aquele médico. Ele falou assim: se você não parar de gritar, eu vou deixar você morrer com esse menino, porque o meu filho não nascia, eu não tinha passagem, eu não tinha dilatação, eu não tinha passagem para um bebê e o meu filho estava muito grande dentro de mim. E ele falou assim: se você não parar de gritar, eu vou deixar você morrer com esse menino na sua barriga. Eu lembro que minha família ficou até reivindicando porque que ele tinha falado assim. E eu disse simplesmente depois, né, que entregava nas mãos de Deus, né? Na hora eu falei assim com ele, com um jeito que não deixasse eu morrer, porque eu queria viver e criar meu filho, né? E eu me lembro que há pouco tempo depois esse médico veio a morrer. Talvez pelas palavras, porque eu acredito que eu não seria a primeira paciente que ele teria falado daquela forma, né? Então eu fiquei sabendo depois que ele veio a falecer. Passou-se um mês que cheguei na casa da minha mãe com meu filho.
né? Ele fez aquele médico, ele fez a minha cesariana. Passou-se um mês, o pai do meu filho não procurou saber se meu filho tinha nascido, não procurou saber de nada. E eu chorava muito de resguardo, eu chorava muito, ficava muito frustrada. Eu dizia, Jesus, o que é isso que eu estou vivendo, Senhor? Ter um filho, o pai não pergunta como tá o menino, nem pelo menino, pelo sangue dele. Com que foi que eu me envolvi. E eu, muito boba ainda na tentativa de viver, eu me lembro que após um mês eu fui cesariada e eu me recuperei. E após um mês eu levei o menino para ele ver, ele viu com aquela maior frieza. E mesmo assim eu ainda voltei com ele. Tentei viver, não deu certo. Tentei outra vez, não deu certo, porque ele não mudava e não muda. Pessoas assim que não quer mudar, não muda. Pessoas caráter distorcido, frio, não muda da noite pro dia, tem que querer. E ele, até hoje, não pergunta pelo meu filho, não quer saber de nada, paga a pensão porque foi para a justiça, mas até o meu filho foi eu que resisti com a minha certidão de casamento. Então, assim, o que eu quero dizer com esse testemunho, vou continuar a minha vida, vou contar os desertos que eu vivi, por eu ter passado, por eu ter desobedecido, ter casado. O meu deserto não terminou aí. Eu me separei, mas o meu deserto não terminou aí. O meu deserto continuou. Porque quando a gente não obedece à voz de Deus, a gente paga um alto preço. Eu fui uma mulher ferida, machucada, cheia de frustrações e só tive muito prejuízo com tudo. A única coisa boa que eu tive é o meu filho, porque ele é uma bênção de Deus na minha vida. É esse o vídeo que eu deixo hoje. Darei continuidade no próximo vídeo sobre o meu testemunho da minha vida, porque foram muitos e muitos desertos que eu vivi na minha vida, muitos aprendizados, muitos erros e acertos por conta de uma desobediência, por conta de algo que eu não quis ouvir, por conta de passar por cima da voz do Senhor e não dar crédito à voz de Deus.